Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Existe um texto na Bíblia Sagrada onde Jesus ele nos ensina que quando você for convidado a uma festa, convidado a uma reunião solene, que você sente nas últimas cadeiras, para que, se a pessoa convidar você e você for honrado, você venha para frente. Ele nos instrui, nos orienta para que você não sente nas primeiras cadeiras, porque de repente chega alguém mais importante do que você e você tem que se retirar e ir lá para o final. Então nesta manhã eu quero convidar você que está aí no final, nas últimas cadeiras, vem para frente assumir o seu lugar de honra. Por favor, venha mais para frente, venha mais para frente. Por favor, por bondade, senta mais, vamos ficar mais juntos. Esse é o meu ministério é o ministério do ensino. Eu prego a palavra, mas o meu ministério é ensinar. Então hoje eu estou totalmente à vontade, fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado. Vem para frente, vem, pode vir, o máximo que você puder. Venha assumir o seu lugar de honra. Venha para frente, venha. Isso mesmo, o máximo que você puder chegando aqui em nome de Jesus. Tome seu assento, pode se sentar e vai abrindo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no último capítulo, é o capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o amado. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 21. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 24. Você encontrou o texto em reverência à palavra, eu entendo assim que você encontre. Coloque-se sobre os seus pés. Se você não puder, permaneça sentado. Mas se você puder, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, verso 24 e 25, nos diz assim: este é o discípulo, repita a palavra discípulo, que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Diga, testemunho verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Diga amém. Pode se assentar, tome o seu assento. E com a Bíblia aberta, por bondade, ainda no capítulo de número 21. Pois bem, o Senhor deixa o esplendor da sua glória. O Verbo se fez carne. O Rei que se fez escravo assume a figura humana como uma missão, como já foi falado pelo pastor que me antecedeu, fazendo oração séria, uma missão de imensa responsabilidade: reconciliar, restaurar criatura ao Criador, homens e mulheres a Deus o Pai, filhos e filhas a Deus. Uma missão que não era nada fácil, uma missão muito desafiadora e muito difícil. E para isso ele tinha que compor o seu corpo eclesiástico, porque ninguém faz nada sozinho. Precisamos uns dos outros. Você não faz nada sozinho. Nós sempre precisamos de outras pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos corrigir, para nos orientar. Precisamos um dos outros. E o mestre nos dá esse exemplo. E ele sobe para o monte. A Bíblia não relata qual é o nome do monte, Lucas capítulo 6, mas diz que ele fica uma noite inteira em oração. Para quê? Para tomar uma decisão. Qual era a decisão? Compor o seu corpo eclesiásticos, especificamente que seriam compostos por número 12. 12 é número de totalidade na Bíblia. 12 é número de completude. 12 é número de governo. Por exemplo, 12 são as tribos de Israel. 12 são o número de espias que foram espiar a terra prometida. 12 são o número de pedras que Elias colocou uma após a outra no Monte Moriá antes de oferecer o sacrifício. 12 são números dos meses do ano. 12 são os números dos apóstolos. 12 são as horas do dia e 12 são as horas da noite. 12 é um número de completude. Por quê? Porque mais tarde eles os enviaria de dois em dois, porque é melhor serem dois, porque um ajuda o outro, um fortalece o outro, um anima o outro, um aquece o outro. Então, para isso Jesus passa uma noite inteira orando. Quando ele desce da montanha, que coisa interessante, ele não chama nenhum doutor da lei, ele não chama nenhum saduceu, nenhum fariseu, nenhum nicolaíta, nenhum helenista, mas ele escolhe homens simples, assim como eu e você.
4 pescadores: André, Pedro, Tiago, João. Até um faccioso, Simão o Zelote, escolhe homem simples, um cobrador de impostos. E o mais capacitado de todos, Judas, o conhecido como Iscariotes, da cidade de Querite, era o mais capacitado. Um homem que tinha um conhecimento das letras, era por isso que ele levava a bolsa, ele era o tesoureiro daquele grupo, o mais capacitado de todos. Pois bem, e Deus inicia a sua missão, a sua odisseia. Como João mesmo aqui testificou, se todos os livros da vida, da terra, não seriam capazes de poder relatar aquilo que o Jesus realizou. Claro, eles colocaram aqueles com maior notoriedade, que mais chamaram a atenção. Foram muitos milagres. Esses 12 homens, eles vivenciaram e viveram coisas as quais jamais eles imaginariam que poderiam viver. Eles viram cego enxergar, eles viram mudo falar, eles viram surdo escutar, eles viram homem que não tinham olhos, Deus cuspir na terra e fazer o globo ocular e ele enxergar. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram um deles mais audacioso, Pedro, não sei por quantos passos, mas a Bíblia diz que ele também desce do barco e anda sobre as águas. Eles viram 3 ressurreições. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou e esses homens viram. A filha de Jairo, Jesus ressuscitou e esses homens também viram. O amigo Lázaro na cidade de Betânia, eles também viram ser ressuscitado. Eles participaram por coisas tremendas. Mas de repente, chega um momento que o mestre começa a revelar qual era a sua missão. E a sua missão era o quê? Dar a sua vida. E ele mesmo fala em João, capítulo 15, versículo de número 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida por amor dos seus amigos. Ele começa a revelar o propósito, que ele seria traído, que ele seria entregue, que ele seria crucificado, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. E os discípulos estavam ali. Pedro vai dizer que estava pronto para ir até a morte e a prisão. Jesus o repreende e fala: Simão, Simão, hoje mesmo Satanás pediu para cirandar você como trigo, para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso me chama a atenção. Tu, quando te converter, ajuda, fortalece os teus irmãos. E aí Jesus então é traído por um beijo, um sinal. Vocês conhecem muito bem essa história. Ele é levado, ele é julgado, ele é sentenciado e condenado à morte. Quando a sentença sai, com a exceção de João, que vai seguindo e acompanhando, todos os demais discípulos o abandonam. E passado 3 dias, apenas 3 dias, volte para o capítulo 21, versículo 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou também chamado de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. E manifestou-se assim, verso 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus que eram Tiago e João, e outros 2 discípulos, 7 discípulos. Preste atenção, verso 3: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles, os demais: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Verso 7: então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o autor desse livro, que seguiu Jesus de perto no julgamento, ao pé da cruz, ele vai dizer, ele reconhece, ele diz assim, que amava, ele disse: Pedro, é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque já não estavam distantes, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de... Quem está comigo nessa manhã? Cheia de...
Logo que desceram para a terra, viram ali, repita comigo, brasas, peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me os peixes que agora apanhaste. Simão subiu, Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 153, diga, grandes peixes, e sendo tantos que não rompeu a rede. Fica com a Bíblia aberta e olha para cá. Eu quero pregar sobre 3 elementos com vocês nessa manhã. Eu quero ensinar acerca de 3 elementos que Deus usou para despertar esses discípulos e para que venha também trazer esse despertamento para nós. Deus, ele fala de muitas formas. Deus, ele fala de muitas maneiras. Passados apenas 3 dias, os discípulos, preste atenção, que estavam andando lado a lado com o mestre, viram Jesus chorar, viram Jesus sorrir, viram Jesus repreender, viram Jesus exortar, viram Jesus se irar entrando no templo com azorrague, picando o pé em tudo aquilo que estavam fazendo ali no comércio, com os cambistas. Eles vivenciaram coisas maravilhosas ao lado do mestre. Tiveram o melhor professor de teologia, tiveram o melhor pastor, tiveram o melhor conselheiro, tiveram o melhor coach, tiveram o melhor tudo que você possa imaginar. Eles tiveram 3 anos e 6 meses ali lado a lado, e apenas 3 dias eles voltaram atrás. Eles largaram tudo e foram pescar, voltaram às velhas práticas. E eu fico fascinado com isso, com a maneira como Jesus se apresenta. Da mesma maneira, aqui é um texto diferente de Lucas 5. Ele se apresenta da mesma forma quando foi o chamado de Pedro, que também tinha passado aquela noite inteira e não tinha pegado nada. A mesma cena se repete, só que aqui o texto é específico e diz que eles pegaram 153 grandes peixes e a rede não se rompe. Lá em Lucas a rede se rompe, mas aqui não. E aí João o reconhece, fala para Pedro. Aí eu fico imaginando o coração desses discípulos. Vai vir com o dedo no rosto, vai vir com o dedo em riste, vai falar: tá vendo? Você Pedro, você André, você Tiago, você Simão, e você Judas Tadeu, até você Mateus, e você Pedro, que falou que estava vindo pronto para mim. Nada disso, nada disso. Ele se apresenta, e olha o que ele fala, versículo de número 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E quando ele se apresenta diante deles, o primeiro elemento que ele vai usar para trabalhar com a vida dos discípulos é justamente o pão. Versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou e deu-lhe. Ele pega o primeiro elemento, o pão. Deus fala de muitas formas e maneiras. Deus fala por sonhos, Deus fala por visões, Deus fala por revelação, Deus fala pela palavra, Deus fala por profecia. Deus fala de muitas formas e maneiras. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele falou pelos profetas, mas agora ele fala conosco através do Filho. E aqui ele vai usar uma figura de linguagem alegórica, tipológica, simbolizando o que? O pão. Eu imagino que quando ele pega aquele pão, ele dá para os discípulos, vai mexendo na mente de cada um deles, começa a trazer a memória. E a importância do pão, para você entender o que o pão representa. O pão representa um dos alimentos, preste atenção nisso. O pão representa um dos alimentos essenciais, mais antigos, presentes em várias culturas em todo o mundo. O pão simboliza não somente um alimento para o corpo, mas o pão também, sobretudo, representa um alimento espiritual. Repita comigo: vida, renovação, sacrifício, prosperidade e humildade. João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão não terá fome, quem vem a mim não terá sede. João 6,48, ele repete: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 58, ele ratifica: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
elemento que Jesus usa para falar com aqueles discípulos é o pão. E por que eu trago você para o texto? Porque eles vivenciaram 2 multiplicações de pães. Eu imagino André, quando pega aquele pão, já vem à memória: nossa, aquele jovem que eu achei no meio da multidão, com apenas 5 pães, diga pães de cevada, e 2 peixinhos. Olhe para isso. Eu não sei se aqui nessa cidade de Sertãozinho tem, mas em São Paulo existem uns motoqueiros que eles vendem um pão na moto. Eles vão assim, eles vendem, entram nos condomínios, vão nos bairros assim. Tem isso aqui? Alguém que vende pão assim? Tem, não tem ou não? Esse pão, ele é a mesma qualidade do pão que você compra na padaria, com toda sinceridade? Sim ou não? Ele é o quê? Inferior ou superior ou igual? Às vezes ele é superior, mas na grande maioria, pelo menos lá em São Paulo, ele é inferior. O pão de cevada, no livro de 1 Reis, para você entender, eram os pães que Salomão dava para alimentar os seus cavalos. Era um pão de baixa qualidade, mas quando aqueles pães chegam na mão do mestre, aqueles pães chegam na mão do mestre, eles se tornam de excelentíssima qualidade. Eu não sei se você era pão de cevada, mas você chegou nas mãos do mestre. Eu não sei se você era de baixa qualidade ou de qualidade inferior, ou você tinha um complexo de inferioridade, mas você chegou na mão do mestre, mas você chegou na mão dele. E quando você chega na mão dele, lembra do que ele fez com o vinho, que a água que ele transformou em vinho, e foi levado diante do mestre-sala. Peraí, todo mundo dá o primeiro vinho de melhor qualidade no início. Vocês aqui fazem diferentes, deixaram o melhor vinho para depois, mostrando que tudo que Deus faz é o melhor. Isso mexeu tanto com os discípulos. Por que eu digo e uso esse texto? Porque essa passagem da multiplicação dos pães e peixes, elas são narradas nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Em Mateus do 14, do 13 ao 21, em Marcos do 6, do 34 ao 44, em Lucas do capítulo 9, do 10 ao 17, em João do 6, do 1 ao 14. Mas o pão que Jesus estava querendo dizer para os discípulos não era aquele pão. Redobre a atenção, aguça a audição e atente para isso. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos quando ele deu aquele pão? Sabe por que vocês me deixaram todos os meus ensinamentos de 3 anos e 6 meses, rapidamente, em apenas 3 dias? Sabe por que vocês quiseram voltar atrás para pescar, para as velhas práticas? Porque está faltando pão. E na oração aqui meu companheiro confirmou: está faltando pão. Está faltando pão. Vocês estão se alimentando mal. E quando falta pão, você pensa em voltar atrás. E quando falta pão, você pensa em abrir mão do teu ministério. E quando falta pão, você não quer mais louvar, não quer mais presidir, não quer mais pastorear, não quer mais cumprir o ministério, porque estava faltando pão. Mas não era aquele pão, era o pão de Mateus 4:4. Quando Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele não comeu nada. Não diz que ele não bebeu, mas diz que ele não comeu. E passados 40 dias ele teve fome. Quem surge no cenário? Satanás. Satanás surge e vem tentando a paternidade, a filiação do mestre. Se tu verdadeiramente és o filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. Qual é a tua maior necessidade? Quem é o filho das trevas tem se levantado para dizer: se tu é crente, por que você está passando essa situação? Se você serve a Deus, por que o teu nome está no SPC? Se você serve a Deus, por que a fatura do cartão de crédito está atrasada? Se você serve a Deus, por que você está com ordem de despejo? Se você serve a Deus, por que isso, por que aquilo? Isso é mensageiro de Satanás. Porque o Senhor Jesus não tinha que provar nada para o Senhor ninguém, muito menos para Satanás. Mas aí então ele vai citar Deuteronômio, o livro da segunda lei, no capítulo 8. E ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olhe para cá. Eu sou professor e esse é o meu chamado. Eu ensino com maestria e com excelência. O alimento mais completo, humanamente falando, em todo o globo terrestre é o mesmo, pastor Vanderlei. O alimento mais completo em todo o globo terrestre, pastor Roberto, é o mesmo na Itália,
na Índia, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, aonde você for. Qual é o alimento mais completo? Repita comigo assim, ó: o leite materno. O leite materno, quando uma criança nasce, ele tem tudo o que ela precisa: os minerais, as vitaminas, as proteínas, os anticorpos. Tudo que uma criança precisa, ele vai encontrar no leite materno. Vai suprir, vai sanar a necessidade dela. Observe vocês, eu acredito que tem alguém aqui dessa geração que mamou nos seios da mamãe até um pouco mais do tempo. Observa para você ver a resistência dessa geração, pastor Roberto. Durava mais, não pegava gripe, qualquer coisa, não derrubava não. Andava de pé no chão, tomava chuva e estava ali firme. Por quê? Porque mamou bastante. O segundo alimento mais completo, humanamente falando, para quem é adepto de prática de academia, e você tiver ali um orientador ou um personal trainer, ele vai dizer para você assim, ó: coma ovo, ou ovo cozido ou ovo cru, porque ele também tem tudo que você precisa. Isso humanamente falando. Então, quando Jesus dá o pão para aqueles discípulos, para quem é crente vai entender: está faltando pão. Está pensando em voltar atrás, ou já voltou atrás? Estava faltando pão. De que pão ele estava falando? De que pão ele estava falando? Da palavra. Por quê? Romanos 10 e 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o pão que desceu do céu. Vai ter momento na tua vida que você vai estar no problema, vai estar no BO, vai estar no pecado, e nós pecamos, falhamos, erramos por palavras, pensamentos, gestos, olhares, obras. E aí João 15:3: vós já estáis limpo pelo pão que vos tenho anunciado, ou pela palavra que vos tenho anunciado. Vai ter momento que você vai ser pego na mentira, e nós mentimos, direto ou indiretamente, e nós acabamos errando, nós acabamos pecando, acabamos falhando. E aí o que você vai precisar? João 17:17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Vai ter momento que você não vai enxergar um palmo na sua frente, vai estar tudo escuro, tudo nebuloso. E aí então: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Precisa se alimentar melhor. Vai ter momento que você vai ser tentado a pecar, vai ser tentado a transformar as pedras em pães, vai ser tentado a deixar, abandonar o chamado, ao ministério, e você precisa ter pão. Porque Salmo de número 119, versículo 11: escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você precisa se alimentar melhor, precisa comer melhor desse pão. Mas eu tenho visto tanta coisa errada. Fica tranquilo, ele ainda é o supremo pastor da igreja. Mas eu tenho visto tanta coisa errada na liderança, nos líderes. Isso é bíblico, é mister. É necessário que os escândalos venham. Mas ai, por meio de quem os escândalos venham. Melhor lhe for amarrar uma pedra, uma mó de atafona, uma pedra de moinho, e se lançar ao mar. E a morte de afogamento é uma das mais sofridas que existe. Precisa se alimentar melhor, para não pensar em voltar atrás. Então, quando Deus pega o pão, Ele estava dizendo isso. Por quê? Porque lá em Hebreus capítulo 4, para você que está olhando para onde não deve olhar, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó: porque a palavra de Deus, porque o pão de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem e da mulher, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim: e todas as coisas estão nuas, estão descobertas diante dela, com quem nós iremos de tratar. Não entendeu? A palavra é de 2 gumes. Está olhando para quem não deve, ela corta no pastor, mas corta na membresia também.
ela corta no evangelista e corta na membresia também, corta no presbitério e corta na membresia também, corta no diaconato e corta na membresia também, corta para lá, corta para cá, corta para lá, corta para cá, corta para lá, corta para cá, corta para lá, corta para cá. Balança enganosa não é do agrado do Senhor, balança justa é do seu agrado. Fica tranquilo, a espada vai cortar para lá e para cá. Siga o que ele fala dizendo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus, segundo a Bíblia nos narra através de Marcos 13:31, que vai passar o céu e a terra, mas as suas palavras, João capítulo 1 diz assim, sem nenhum prejuízo exegético: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, amor e verdade. E tudo do que foi feito se fez através da palavra. E aonde é que a palavra se manifesta? Betel, casa de Deus. Betsaida, casa dos pecadores. Betesda, casa da misericórdia. E Belém, casa do pão. Precisa se alimentar melhor. Obreiro e obreira do Senhor precisa se alimentar melhor, porque ele vai dizer em Jeremias capítulo 1, versículo de número 12: eu velo pela minha palavra para cumprir. Por que precisa se alimentar melhor? Os discípulos estão trazendo a memória. Lembra que ele falou? O que? Lembra o que ele falou para os fariseus? Quando? Lá em Mateus 22:29: errais por não conheceis as Escrituras, a palavra, e nem o poder de Deus. Imagina um discípulo olhando para o outro e falou assim: lembra lá o que ele falou para os saduceus? Não. O que ele falou? Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmo que de mim testifica. Lembra do que ele falou? Bem-aventurado quem? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Então o primeiro elemento que ele usa é o pão. Você está em João, volte para o capítulo de número 8, por bondade. Todo mundo fala o versículo 32, decore salteado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 31. Todos encontraram? O texto diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós, tem alguém lendo a Bíblia? Se vós verdadeiramente. Aí o versículo 32 você conhece. O que ele diz? Conhecer não basta, é preciso permanecer. Saber não basta, é preciso permanecer. A palavra discípulo na nossa língua portuguesa, Dr. Gessé, é muito superficial a tradução. É apenas aluno, aprendiz. Mas se você tiver uma caneta, eu vou dar uma palhinha do hebraico para você. Olha essa raiz no hebraico. Olha o que Jesus estava dizendo para os hebreus. Eles entendiam.
porque eles conhecem a língua deles, a raiz etimológica da palavra. A raiz dessa palavra discípulo no hebraico, ela tem 4 raízes. A primeira delas eu vou falar aqui para você, se você quiser anotar aí, é talmid. Talmid, a primeira raiz dessa palavra, que significa justamente a palavra discípulo. A segunda raiz dessa palavra é lamed, que significa ensino. E a terceira raiz é lomed, que significa sempre. E a última raiz é talmid, que significa aprender. Em outras palavras, sabe o que significa no hebraico a palavra discípulo? Repita comigo: aquele, fala com alegria, obreiro e obreira do Senhor, diga: aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Aquele que sempre aprende. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Tem sempre algo novo para nós aprendermos e para nós ensinarmos. Aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Aquele que sempre aprende para sempre ensinar. E para sempre aprender, para sempre ensinar, precisa permanecer. Gostinho de bezetacil, vira para o versículo 47, parte A. Gostinho de bezetacil, 47, a parte A, vamos lá? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Vai para o capítulo de número 15. Oh glória, aleluia. Louvado, glorificado, engrandecido, enaltecido seja o teu nome. A partir do versículo de número 12, que nos diz assim, João 15, 12: o meu mandamento é este, que o meu gozo, o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus. Tem amigo de Deus aqui? Tem amiga de Deus aqui? Deixa eu ver se você é amigo de Deus. Deixa eu ver se você ainda é amiga dele. Olha o que ele segue dizendo: já não vos chamareis servos. A raiz da palavra etimológica para servo é escravo. Já não vos chamareis escravos. Por quê? Porque o servo ou o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho feito conhecer. Pula para o verso 17. Isto vos mando. O que ele manda? E ameis. Então agora você que está pensando em desanimar aí, olha que ele vai dar a instrução aqui para nós. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Meu discípulo, minha discípula, meu amigo, aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Se o mundo te aborrece, ele aborreceu primeiro o nosso mestre. Ele segue dizendo: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolheu da onde? Do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Versículo 20, redobre a sua atenção, aguce a sua audição e atente para o texto. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardaram a minha palavra, também vão guardar a vossa. Precisa se alimentar melhor. E para você não ter dúvida do que ele está falando, não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. E para que ele escolheu? Volta para o versículo 16, para você não ter dúvida da sua escolha. Verso 16 do capítulo 15. Não me escolhestes vós a mim, mas eu
E vos nomeei, como foi falado aqui na oração, embaixadores, representantes do reino dos céus. Vos nomeei servo e serva, santo e santa, separado e separada, homem e mulher de Deus, pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, cooperador, membro. Ele te chamou, Ele te lavou, Ele te escolheu, Ele te separou para uma grande obra e te nomeou. Só que essa obra precisa produzir fruto, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, olha aí, ó, permaneça. Tem que permanecer na palavra e tem que permanecer dando fruto. Para com esse papo. Quantos anos o senhor tem de ministério, pastor Roberto? Aproximadamente, na presença de Deus. Uns 30 anos. Tá bom, já tá tranquilo? É o quê? Tem que continuar. Aí você tá assim, ó. Essa é pra rapaziada que tá chegando agora. Já fiz muito. Não, permanecer na palavra e permanecer dando fruto, frutificando. Aí ele para uma aresta aqui, dá mais fruto. Corta a outra ali, produz mais fruto. Mas toda árvore, pois, que não produz fruto, um machado já está posto à raiz. Mas antes de cortar, ele está trazendo essa palavra. Está faltando se comer mais pão. Perdão da expressão que eu vou usar. A minha esposa já está olhando ali. Ela nem gosta que eu falo isso, mas com todo respeito, eu quero usar essa expressão. Me perdoa, amor, me perdoa. Já estou falando desde antemão, porque eu sei que depois ela vai puxar minha orelha. Crente preguiçoso. Crente preguiçosa. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo, né, para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Pouca palavra, pouco relacionamento com o Senhor. Pouca palavra, pouco entendimento da vontade soberana do Senhor. Pouca palavra, pouca unção. Pouca palavra, pouco poder. Pouca palavra, não tem batismo com o Espírito Santo. Pouca palavra, não tem dom do Espírito Santo. Pouca palavra, não tem conhecimento da verdade. Volta a ler a Bíblia. Volta a meditar na Bíblia. Volta a estudar a Bíblia. Volta a frequentar a escola bíblica dominical. Não lê Bíblia. Vergonha, vergonha, vergonha. Paulo, eu vou suceder o teu ministério. Timóteo, como eu devo proceder? Procura-te apresentar primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Como? Obreiro, obreira aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que acontece hoje, Rudinei? Tem muitos homens que manejam muito. Dos homens, porque você não tem um discernimento espiritual, porque você tem pouco envolvimento com a palavra, e aí tudo que ele fala, você sai selando com amém. Receba, receba, e você amém, amém,
Amém. A chave, eu trouxe uma chave de Taboão da Serra nessa manhã. Eu trouxe, que chave é essa? É uma chave de fenda para apertar parafuso de obreiro e obreira desconcertado e colocar tudo no lugar. Precisa ter intimidade com a palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 3. 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a palavra. Volta a comer, se alimentar melhor. Faz dieta detox. Faz dieta da lua, faz dieta do sol, mas precisa voltar a comer pão. Precisa se alimentar melhor. Precisa se alimentar melhor. Esse pão não tem glúten. Esse pão aqui, ele não tem farinha branca, mas esse pão ele tem vida. Esse pão ele tem direção. Esse pão ele tem orientação. Esse pão ele tem exortação. Esse pão censura. Esse pão repreende. Esse pão exorta. Esse pão gera fé. Esse pão salva. Salva! Alai do manduei, shinde cantarai. Então, quando Jesus dá o pão para os discípulos, era isso que Jesus estava querendo dizer. Segundo elemento, o fogo. Se você ler o texto, volta lá para o capítulo 21. É só Bíblia, tá? Eu amo ensinar. Esse é o meu ministério. Ó, versículo 9. Preste atenção. Versículo 9 do capítulo 21. Achou? E logo desceram para e viram ali. Espera aí. Ontem, quando eu estava ali, os irmãos estão fazendo churrasco. Está de parabéns, viu, churrasqueiro? Nota 10. Ó, excelente. Os irmãos passaram perto de mim com a churrasqueira. Só que a churrasqueira só estava o quê? A brasa. Preste atenção nisso daqui. Quem gosta de churrasco aqui? Deixa eu ver. Quem sabe fazer churrasco aqui? Opa, Tiago, quando você faz o churrasco, pegou fogo, já coloca a carne para sapecar, é assim? Espera o quê? Espera o quê? Aí assim, lá em São Paulo tem um galeto feito na brasa. Meu Deus, tremendo. Uma carninha feita na brasa. Porque a brasa ela vai queimar na temperatura certa, vai dar o sabor certo. Mas eles acabaram de descer do barco. Quando eles desceram do barco não era fogo. O texto é bem claro que tinha ali brasa. Mas para ter brasa, o fogo precisa queimar primeiro. Depois de um determinado período, não é assim, churrasqueiro? Passa um período de tempo, aí fica a brasa, não é? Mas tudo que Deus faz é perfeito. Te preocupa não. Se você estiver se alimentando bem, direitinho, Deus vai preparar tudo na medida certa. O que a brasa significa aqui? O fogo. E o fogo é o que? Diga assim, ele ilumina. Abre a boca, obreiro. Ele ilumina, aquece, esteriliza, molda, purifica, derrete e enrijece. O fogo, ele é sinônimo de poder e da presença de Deus. Abra aí Hebreus 12, por bondade, Hebreus 12, 29. Abra aí, por favor. E por falar de fogo, nosso irmão Rudinei sabe que o que o fogo faz também. O fogo também queima. Porque o nosso Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz assim, que a sarça ardia, porém não se consumia, porque quem estava naquele fogo? Deus. Quem estava falando com Moisés? Deus. Mas antes de Deus falar com Moisés, ele fala o que? Descalça a sandália do teu
teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Na presença de Deus é lugar santo. Na presença de Deus é lugar santo. A presença de Deus é lugar santo. Descalça a sandália. Descalça a sandália. Descalça. O lugar que tu pisa é santo. O lugar que você está é santo. Esse templo aqui foi consagrado ao Senhor. É terra santa. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de coisa. Para de murmurar. Para de questionar. Para de fofocar. Para! É santo. É santo. É santo. Josué à vista. É um dos nossos. Oh, inimigo. Príncipe. A teofania. A cristofania. Encarnado. Descalça as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar que pisa é santo. É santo. É santo, é santo, é santo. Levítico 11:45. Sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Lá no céu o serafim voa, cobre o rosto, cobre o pé e vai dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Quem sente essa presença santa aí? O lugar que você pisa é santo. Tem a presença. Levítico 6:13. O fogo continuamente sobre altar somos nós, e não se apagará. Os discípulos estavam entendendo, e eu acredito que tem alguém entendendo aqui também. Êxodo 33. O povo tinha murmurado por 10 vezes. 10 vezes, pastor. Reclamou do pão, que era o maná. Reclamou da codorniz. Reclamou das águas. Falou, como foi pregado ontem aqui, o pregador que pregou após mim, que eles reclamaram, falaram: peraí, mas não tinha cova lá no Egito? Nos trouxeram para morrer aqui nesse deserto. A taça da paciência de Deus também tem, perdão, aquilo que eu fazia, ó, limite. Ela transborda. Deus chega e fala assim para Moisés: chega, eu não vou mais com esse povo não. Povo contendeiro, povo murmurador. Eu vou mandar um anjo, e ele vai na frente. Ó Moisés, ó quem se alimenta bem. Ó quem se alimenta. Um anjo? Mas um anjo feriu 185 mil, como foi pregado aqui pelo pastor Alex Gonçalves. Não, não quer um anjo não. Eu quero o quê? Se a tua presença. Mas você está na onde? Estou no deserto. Você prefere permanecer no deserto? Prefiro, mas na presença de Deus. Porque se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste deserto. A presença de Deus é o fogo, representa a presença de Deus. Lembra de Elias? Orou, desceu fogo do céu, matou 50 e o general. Lembra de Elias? Orou, desceu fogo do céu, matou outro general e mais 50. Lembra de Elias? Ele convoca. Olha quem tem bem alimentação. Quem se alimenta bem está na presença de Deus, não vai voltar atrás. Na mente dele, ele achou que ele estava sozinho. Ele fala assim: bom, eu estou sozinho, mas eu estou na, então eu vou encarar 450 profetas de Baal, e eu vou encarar 400 profetas de Azera. 850 contra você, e Deus é maioria.
Você na presença e a presença de Deus em você é maioria. Chama a Deus, convoca a Deus, nada. Deu meio-dia, o que ele faz? Repara o altar. Ó a chave de fenda estralando agora. Ó, colocando no lugar. Vai arrumando o altar. Vai arrumando o altar aí, hein, pastor Joel? Vai arrumando. A chave de fenda, ela vai cantando. Chave Philips, vai cantando. Vai pegando, vai apertando tudo no lugar. Vai colocando o altar, vai colocando tudo bonitinho. Aperta ali, aperta aqui, ajeita mais ali. Vai se alimentar melhor. A presença de Deus em você. Aí ele clama, e ele vai dizer: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Olha o que o povo vai dizer. Até os inimigos vão dizer: boa é esta palavra. Quem está entendendo o que o pastor Rômulo está ensinando aqui? O fogo vem, você conhece a história, e o nome de Deus é glorificado. Daniel capítulo 3, versículo 25. 3 jovens, esquece isso, esquece Sadraque, esquece Mesaque, esquece Abidnego. Isso era o nome de deuses babilônios. Os nomes deles eram Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Esquece esses nomes aí. O verdadeiro nome deles era esse. Os 3 são lançados na onde? Ó, nós vamos lançar você na onde? No fogo. Cuidado que tem fogo estranho também, viu? Cuidado que nem todo fogo é fogo santo. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho e foram consumidos. Cuidado que tem fogo estranho. Quando Elias estava na caverna, passou um grande fogo, e Jesus e Deus não estavam no fogo. 1:19 de Reis, não estava naquele fogo. Tem fogo que é fogo estranho, mas se estiver se alimentando bem, vai discernir, vai saber quando é fogo de Deus e quando é fogo estranho. Cuidado, nem todo fogo é fogo santo. Aí o rei faz uma última ameaça: vocês não vão se prostrar não? Não. Pastor, escuta isso aqui, ó. Eu vim para cá com meu coração partido. Igreja Adventista do 7º dia, na cidade de Itu. Depois você pesquisa lá. Ela foi obrigada a realizar um casamento homossexual, porque ela foi assegurada pela lei. Os membros chegaram com um papel: se não casar, vai fechar. E eles tiveram, depois você pesquisa lá, e eles tiveram que casar, realizar o casamento. Eles foram ameaçados: vai morrer, não vai se prostrar não? Vou não. Por quê? Olha como eles se alimentaram bem. Porque o primeiro grande mandamento do decálogo, o primeiro grande mandamento das 10 palavras é: não terás imagem de escultura do que há no céu, do que há na terra, do que há no mar ou em qualquer outro lugar. Lembra da tentação de Satanás? Se o Senhor se adorar, se dobrar até mim, te darei todo o reino. Aí Jesus vai citar o quê? Deuteronômio 8: somente a Ele adorarás, e somente a Ele se prostrará. Já que é para morrer, eu vou morrer como crente, porque eu vou para o céu, mas não vou me prostrar. Não se prostre a ideologia de gênero, não se prostre a esse conformismo. Não, mas agora está assim. O que a Bíblia fala que era pecado ontem, é pecado hoje, será pecado amanhã. Não, mas pode dar uma transadinha, mãe, uma transadinha, pai. Não pega nada, eu preciso conhecer ele, eu preciso conhecer ela. Ei, aprende isso assim. Crente, ele não namora para namorar. O crente, ele namora para casar. O crente, ele se aproxima para casar. Vai orar, vai jejuar, Deus vai revelar se é ele ou se é ela. Para com esse negócio: ah não, é só um golinho, é só beber socialmente. Cuidado, aquele que se demora no vinho nunca vai viver o melhor de Deus. Se é crente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, assembleano, tem uma das marcas que é o que? Isso aqui que eu estou pregando aqui, ó, palavra. Cuidado com esses movimentos aí. Quem é que vai pregar? O Espírito Santo. Quem é que vai estar lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu só sou um canal, eu só sou um instrumento. Para de graça, crente. Ai, fulano vai estar lá, ciclano vai estar lá. Mas peraí, você está indo a quem? Adorar quem? O homem, a mulher, ou você está vindo adorar o Todo-Poderoso Deus? E para eu começar a concluir, o texto diz assim, que eles são... O rei fica tão enfurecido que ele aquece a fornalha quantas vezes mais? 7. 7 também é número de perfeição. Os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas, os 7 anjos, os 7 castiçais, os 7 olhos
Os 7 dias da perfeição e da criação e do descanso do Senhor. 7 também é número de perfeição, então manda aquecer 7 vezes mais. Ao ponto de que os que foram lançar Ananias, Azarias e Misael morreram, e eles, nem um pelo da canela queimou. De repente, quando eles olham, o que eles vê? Um quarto homem. E como é que é o aspecto dele? É semelhante a dos deuses, e ele anda para lá e para cá, no meio do fogo, para lá e para cá, no meio do fogo ele anda para lá e ele anda para cá, e ele está aqui passeando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, ele está aqui. E aí vem João. Na verdade, eu vos batizo com água, que é o batismo do arrependimento. Mas virá um após mim, o qual não sou digno de desatar, de levar as suas alparcas. Não sou digno de levá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Para os que perecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para os que não creem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é animadora. Moisés morre, Josué tem que assumir. A Bíblia diz que ele estava prostrado. Eu não sei se ele estava sentado, eu não sei se ele estava caído, eu não sei se ele estava deitado, mas Deus fala assim, ó: levanta-te. Levanta-te. Tem que obreiro que precisa se levantar hoje aqui. Tem obreiro que precisa se levantar. Sai dessa mornidão, sai desse estado de letargia, sai dessa mesmice, sai desse conformismo, saia desse estado de frieza espiritual. Levanta-te, põe-te em pé. Moisés, meu servo, é morto, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Tão somente tenha o cuidado de guardar tudo o que ele te ensinou, e se alimenta desse pão. Nesse pão você medita de dia e de noite, e ele farás prosperar os teus caminhos. Aonde colocar a palma das tuas mãos, eu chegarei e colocarei as minhas primeiros. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu chegarei e colocarei as minhas primeiro. Ei, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu sou contigo. João 16:33. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. A presença de Deus, ela é animadora. Segundo lugar, a presença de Deus, ela é real e verdadeira. Aonde estiverem dois reunidos, eu estou. Atente para a conjugação do verbo lá em Mateus 18. Não é eu estarei, não é eu estive, não é eu vou estar, é eu. Ele está aqui nessa manhã. Dois ou três. Aonde ele vai estar? No meio. E quando você estiver sozinho, nunca você está sozinho. Pai, Filho, Espírito Santo, e ele no meio. Aí ele ressuscita. Ide por todo mundo, ide a todas as nações. Mateus 28. Pregando o evangelho, ensinando a guardar tudo os que eu vos tenho mandado, batizando, fazer discípulos, aprender sempre para sempre ensinar. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a conjugação do verbo. Eis que eu todos os dias. Até nos dias difíceis, todos os dias. Até nos dias do luto, todos os dias. Até nos dias da calúnia, todos os dias. Até nos dias dos tapas na face, todos os dias.
todos os dias. Até quando eu peco, todos os dias. Até quando eu falo mal da minha liderança, todos os dias. Até quando tudo dá errado, todos os dias. Até quando eu me queimo com água quente, todos os dias. Eu estou convosco todos os dias. Quando, Senhor? Até a consumação do século. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Em terceiro lugar, porque a presença de Deus, ela é vitoriosa. Abra aí 1 Coríntios, por favor. Eu estou concluindo. Falei que eu amo ensinar. Esse é o meu chamado. Capítulo 15, a partir do verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, oh glória, graças a essa presença maravilhosa que é fogo, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 58 bem bonito no 3. Você que estava pensando em parar, vamos ler o 58 com voz de autoridade. Você que estava desanimado, você que estava querendo abrir mão do seu chamado, vamos ler no 3 aí bem bonito. 1, 2, 3. Fica firme. Volta a se alimentar melhor. Volta a comer mais desse pão. Que você se alimentando, a presença vai te inundar, vai tirar tudo aquilo, vai rechaçar, vai lançar tudo aquilo que não presta, vai perdoar pecado, vai lançar fora. Mas tem um último elemento, e eu vou concluir aqui. O peixe. Quem é o peixe? O peixe são as almas. O peixe são as almas. E o mar, ele simboliza e representa o mundo. Só que no mar tem vários tipos de peixe. Obrigado. No mar, por exemplo, tem um peixe perigosíssimo, o tubarão. Tem um outro peixe também perigosíssimo, quem gosta de pescar em alto mar, o merle. Tem um outro peixe também que parece inofensivo, mas que pode gerar morte, o baiacu. Na água doce tem um peixe que o povo aqui do interior conhece bem, tarraíra ou traíra, depende do lugar. O peixe traiçoeiro é. Quer ver outro peixe? Mandi chorão. Quando você pega ele, ele começa a chorar. Aí você vai todo inocentezinho, quando você mete a mão, ele te ferroa. Tem vários tipos de peixe. Tem vários tipos de peixe. Se você for para o lado do norte, como eu já andei lá para o lado da Amazônia, quando você vai entrar na água, eles te dão um conselho: Rio Negro ou Rio Solimões. Eles falam assim, ó, não urina, porque se você urinar, tem um peixe chamado corrupto. Ele vai entrar pelo canal da urina, na ureta, e quando ele entra, ele abre as suas garras, e você tem que ir para o hospital para você tirar ele. Um peixe aparentemente, e olha o tamanho dele, ele entra pelo canal da ureta, tanto do homem quanto da mulher, e ele pode deixar você em mais lençóis. Tem um outro peixe também, que em determinado lugar você não pode ir, porque é o peixe elétrico. Alguém, você coloca um vídeo, um crocodilo vem pegar ele e fala, vou pegar ele. Quando ele pega, ele dispara uma carga elétrica. O peixe morre, mas ele mata o jacaré também. E se o homem encostar nesse peixe, ele vai morrer. Mas olha que coisa linda, se você estiver bem alimentado, obreiro e obreira do Senhor, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão serpentes e escorpiões. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão os que
esses peixes, crente, mesmo que você seja ferido, como eu fiquei sabendo da história hoje que foi narrado, mesmo quando o pastor leva um tapa no rosto, mesmo quando é escarnecido, mesmo quando é boicotado, mesmo quando é caluniado, mesmo quando é cuspido, mas como eu não consigo, precisa se alimentar melhor, precisa, porque João 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós são as varas, e vós são ramos. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Quem recebe essa palavra? Quem entendeu essa palavra, que é o que mais importa para mim, quem entendeu? Eu quero que você vá embora com esse tema hoje. Diga: pão, brasa e peixe. Pão, brasa e peixe. Em outras palavras, eu preciso me alimentar melhor, porque eu me alimentando melhor, eu vou estar mais na presença de Deus, e a presença de Deus vai estar em mim, e aí eu vou conseguir buscar o peixe. Pode ser peixe inofensivo, mas também pode ser peixe venenoso, na biqueira de droga, na prostituição. Quantos irmãos que você sabe que estava na igreja, hoje está caído, e você não tem nem a coragem, aí que é para você utilizar, você não utiliza, de pegar e mandar uma mensagem: olha, nós estamos com um evento maravilhoso na AD Braz, Sertãozinho. O que é? O primeiro Abala Sertãozinho. Vai lá. Não, mas as pessoas já conhecem. Não, são pregadores diferentes que Deus está trazendo. Vai lá, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Você convidou alguém? Você curtiu? Ou você está torcendo para o evento dar errado? Ou você está fazendo a oração contrária? E você usar isso aqui como uma ferramenta para você incentivar os irmãos, o líder: ei, irmão, vamos lá hoje. Foi bênção, você que já está aqui. Ei, irmão, seja a boca de Deus. Só porque você não está na frente do trabalho, para de vaidosismo. Nós somos um corpo só. É todo mundo. Quando um corpo sente, pode ser a cutícula do dedinho, o corpo todo sente. Que evangelho é esse, obreiro? Vamos fazer esse evento entrar para a história de Sertãozinho como o primeiro de muitos outros. Volta a comer melhor, volta a se alimentar melhor. Eu não preciso estar na frente do trabalho, como eu falei da capelania, mas eu sei que eu estou fazendo o meu papel. Eu estou cooperando para que as pessoas vá e realizem a obra que eu desejo do meu corpo. Davi quis construir o templo. Deus falou: você não, rapaz. Mas ele ajudou. A oferta que Davi deu para construir aquele templo é milionária. Eu não vou construir, mas eu vou ofertar. Contribui, colabora. Deixa esse primeiro evento de Abala Sertãozinho entrar para a história de uma maneira tremenda. Mas o meu nome não está no cartaz, não tem problema. Mas o teu nome está escrito no livro da vida. E quando você chegar lá, ele vai falar: vinde, benditos de meu Pai. Essa é a nossa mentalidade. Essa é a nossa visão. E para eu encerrar, eu dou esse último mergulho. A diferença entre Saul e Davi. Templo de Saul tinha altar do holocausto? Tinha altar do holocausto. Templo de Saul tinha pia de bronze? Tinha pia de bronze. Templo de Saul tinha tabernáculo? Tinha tabernáculo. Templo de Saul tinha mesa com pães da mesa da proposição? Tinha pães com mesa do pão da proposição. Templo de Saul tinha menorá com a castiçal, com a lâmpada? Tinha castiçal. Templo de Saul tinha o altar do incenso? Tinha o altar do incenso. Templo de Saul tinha o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Tinha o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Templo de Saul não tinha a presença de Deus. A arca da aliança, a arca do concerto, estava esquecida, abandonada. 1 Samuel capítulo 7 verso 1 e 2, na casa de Abinadab. 20 anos, ele reinou por 40. 20 anos sem a presença. Olha o final, começou bem, terminou mal. Tempo de Saul,
Tinha altar de holocausto de Davi, tinha altar de holocausto, tinha pia de bronze, tinha tabernáculo, tinha pão da proposição, tinha pão, tinha canorá, tinha altar do incenso, tinha véu, olhou, peraí, tá faltando o quê? A presença, vou lá, não, onde é que tá a presença? Não, onde é que tá? Tá lá na casa de Deus. Resgata essa presença, resgata, pelo amor de Deus, resgata essa presença. É a presença, ela está aqui. Resgata, sente ela, resgata ela, resgata ela. Resgata. Resgata. Vai na casa de Abinadab, me dá a presença aí. Tem alguém que louva com você aí, Elias? Tem alguém que louva com você? Você conhece aquele? Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Chama. Eu não achei Davi comemorando quando foi ungido, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando ele trouxe a arca da aliança de volta com ele para Jerusalém. Quer pregar? Traz a presença de Deus. Quer impactar? Traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido? Traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer pregar? Traz a presença de Deus. Quer ser obreiro? Traz a presença de Deus. Quer ser obreira? Traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido? Traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Vamos lá. É a presença que ordena a bênção. É a presença, que faz a diferença. Vamos lá. É a presença. Levanta. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença de Deus que faz a diferença. Achei Davi comemorar, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Vamos lá, igreja, vamos lá. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando, assim como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança de volta com ele para Jerusalém. Quer ganhar? Traz a presença de Deus. Traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido? Traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar? Traz a presença de Deus. Quer pregar? Traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, traz a presença de Deus, irmão, pra nós. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença de Deus que faz a diferença. Abre a boca! É a presença. E as palmas? É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença de Deus que faz a diferença. Cadê as palmas? É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença de Deus que faz a
podem aplaudir ao Senhor nessa manhã? Quantos podem abrir essa boca santa nessa manhã e dar um brado de glória, um aleluia, um sinal? Reage, crente, faz algo, chama a atenção do eterno aí.